Bem-vindos e bem-vindas. Qual o difusor mais indicado? Este é o top das perguntas que me fazem. Poderia sempre responder de uma forma muito rápida ou dar uma checklist dos critérios de escolha deste equipamento, de quando queremos comprar um difusor elétrico, porque é uma coisa que me perguntam muitas vezes. Ainda assim, considero que antes de escolher um equipamento é necessário entender também o que é difusão ativa, quais os benefícios e porquê, e como isso também se insere na aromaterapia. Por isso, decidi que para esta conversa tinha de convidar a minha colega e homónima Sílvia. A Sílvia é licenciada em Ciências Farmacêuticas e a sua formação tem uma grande componente natural, porque, embora ela esteja há mais de 20 anos em Portugal, a sua formação base foi feita no seu país de origem, a Moldávia. Uma verdadeira imersão nas plantas medicinais e na compreensão das suas terapêuticas naturais é como ela descreve a sua formação. Mas no seu trabalho vê diariamente uma procura intensa pela medicação, o que a faz querer ajudar cada vez mais pessoas com soluções naturais que possam complementar a saúde dos seus clientes. E por isso, hoje é aromaterapeuta certificada pelo Instituto Português de Aromaterapia. Muito bem-vindos a todos os que estão já aqui a acompanhar-nos e espero que possam também tirar muitas das vossas dúvidas em relação aos difusores, como os escolher, porquê, para quê. Por isso, vou agora convidar a Sílvia a entrar aqui. Portanto, hoje vamos ser duas Sílvias à conversa. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos estão a ver e que vão assistir depois, mais tarde. Sim, exatamente. Boa tarde a todos. Sílvia, eu fiz aqui um resumo muito pequenino e apresentei de uma forma resumida. Obviamente que tu já tens muitos mais anos de vida do que eu e muita experiência também nesta área e por isso é um grande privilégio para mim ter-te aqui a falar sobre este tema e uma das coisas que eu não disse logo no início, mas que para mim é muito interessante é não só o facto de nós termos o mesmo nome, mas acho que as duas somos pessoas muito alegres e muito sorridentes, por isso combina tudo muito bem. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Silvia, obrigada. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar hoje a partilhar também do meu conhecimento e de algumas coisinhas que sei e tentar desta maneira ajudar mais pessoas a fazer uma boa escolha de um bom difusor, como encarar a aromaterapia como uma terapia não alternativa, mas como uma terapia de complementação e que vamos ter sempre um benefício desde que seja bem utilizada e bem orientada. Exatamente. Bom, então, uma das coisas que nós falámos e que tu achaste que era muito importante nós também referirmos, e por isso eu queria te convidar agora para nos dar assim obviamente, uma coisa muito breve e uma explicação sobre o que é a aromaterapia, porque para nós também estarmos a entender o que é um difusor e como é que ele pode ser benéfico para nós, precisamos também entender o que é a aromaterapia, porque o difusor não é nada mais, nada menos do que uma das ferramentas que nós utilizamos, não é? Exatamente. E eu acho que antes de falar de um difusor, que nem todos vamos perceber então o que é que vamos colocar lá e para que é que ele serve, falámos rapidamente, assim mesmo sem ser exaustivo, do que é aromaterapia. É uma terapia alternativa, é uma medicina alternativa que utiliza os óleos essenciais como um componente principal tanto para um efeito preventivo e como efeito terapêutico também, principalmente. Uhum. É muito conhecida desde há muitos anos, utilizavam de uma maneira sempre diferente, as pessoas antigamente, era mais utilizada para certos rituais, era utilizada também nos banhos e embelezamento das princesas, das rainhas, tanto os egípcios utilizavam também para conservar as múmias, Exato. tinham mais diversas utilizações. Como aromaterapia, como o nome da aromaterapia vem um bocadinho mais tarde, no século XIX, pelas mãos literalmente de um químico francês, que é o René Gattier-Fosse, para não lhe dizer ali o nome mal, onde ele no seu próprio laboratório, depois de uma explosão, queima as mãos e o reflexo mais rápido que ele faz, mergulha as mãos num balde com lavanda que tinha ao seu lado, onde repara que o efeito da dor
foi aliviado, a dor praticamente foi aliviada em instantâneo, e que depois, a nível de cicatrização, a cicatrização deu-se muito mais rápido depois de uma queimaduras tão extensas. Por isso, a aromaterapia vem nos nossos dias nos ajudar em vários sentidos, tanto como prevenção, nós vamos utilizá-la como prevenção ou como tratamento. Como é que nós vamos utilizar a aromaterapia e como é que ela é utilizada? De três modos. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, antes disso, são os compostos químicos que são extraídos das plantas, que têm algum efeito e algum benefício terapêutico neste sentido. É extraído de várias partes das plantas, como folhas, flores, raízes, casca, resina, e é extraída através de vários métodos, pode ser com maceração ou com extração a vapor, com pressão a frio, são vários métodos de extração dos óleos. Podem ser utilizados de três maneiras, para ser breve e rápido, através da difusão ou através da via aromática, através da via tópica e através da via de ingestão. Queria só referir-me aqui a chamar muita atenção as últimas duas, através da aplicação topicamente e através da ingestão, seria para o nosso benefício, para a maior segurança, seria necessário sempre o acompanhamento de um aromaterapeuta. Exato, ou de alguém sim. que domina muito o uso dos óleos essenciais. Uma Mas das coisas que eu principalmente costumo muito dizer, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida em relação a essa questão da ingestão, é que ela é possível, mas tem que ser muito cuidada. E é preciso vários cuidados, e normalmente há tanta coisa que se pode fazer antes da ingestão, e dependendo dos casos, que não é uma coisa que se recorra tanto, depende muito da situação, não é? Pronto. Acho que é Exatamente. importante E também. nesta Boa tarde, situação. Sofia. A Sofia está-nos aqui a dizer olá. Ela está ali. Olá, Sofia. Olá a todos. Nesta situação, claro, o modo mais seguro, no meu entender, também como aromaterapeuta, mas sendo mais fácil para toda a gente, o modo mais seguro e mais fácil de utilização seria a parte aromática, a parte da difusão, onde nós vamos nos focar Exatamente, mais hoje. hoje, nesse sentido. Então, o que é uma difusão? A difusão não é mais do que modo de colocar o óleo essencial no ar. Poderá ser feito de duas maneiras, pode ser entendido como uma difusão ativa e uma difusão passiva. Quando falamos numa difusão ativa, isto quer dizer que nós vamos ativar, a própria palavra nos ajuda a entender que nós vamos ativar praticamente o nosso óleo através de vários diferentes mecanismos, pode ser por ionização, pode ser por aquecimento, e numa difusão passiva nós não vamos interferir com nada, simplesmente o óleo essencial através das suas características de volatilização vai ser difundido no ar. Pouco utilizado também, mas muito utilizado para nos acompanhar, uma vez que os dispositivos, os difusores passivos, que nós chamamos os passivos, pode ser um colar da aromaterapia, uma pedra-lava, um papel de filtro, um difusor que Sim, tem eu aqui tenho também aqui um também. um inhalador, por exemplo, tenho aqui um Sim, inhalador, exatamente. Um poderá ser inhalador, chamado às uma vezes, difusão passiva. sim, às vezes umas pecinhas assim de cerâmica também servem, porque a gota fica lá Exatamente. e ele vai difundindo, não é? Exatamente. Através daqueles pauzinhos que nós tanto era Os utilizado paus de micar, sim. os pauzinhos sim, para ser isto é chamado uma Pois, difusão porque passiva. uma coisa que nós vemos muitas das vezes, não é? É à venda esses paus de micar, que lá dentro depois tem uma solução que tem um aroma. Mas nós podemos fazer isso também em casa com óleos essenciais e vamos estar a beneficiar das propriedades que eles têm a nível também terapêutico, para além só do aroma bom e do cheirinho que nós gostamos que fique em casa, não é? Tem as duas. Exatamente. Mas referindo um momento a essa difusão ativa, e ela não vai servir como terapêutica, ou seja, nós podemos ambientar o nosso ar, podemos dar aquele cheirinho mais agradável, mas ela não vai poder ser utilizada como uma forma terapêutica. Eu não vou conseguir numa tosse, numa outra situação, utilizar como forma terapêutica, até porque eu preciso de ativar um bocadinho o óleo para aumentar aqui a sua capacidade terapêutica. Em relação à difusão ativa, uma vez que o óleo é ativado, nós também podemos fazê-lo de várias maneiras, desde o momento que até colocamos uma, duas gotas de óleo essencial na nossa palma da mão, pressionamos um bocadinho, nas nossas palmas da mão com a temperatura do nosso corpo, ele fica ativado. Por um método de inalação, eu já consigo ativar e já consigo fazer quase uma difusão ativa. Depois, podia utilizar vários dispositivos, nomeadamente nessa situação vão nos ajudar muito os difusores.
E aqui que entramos no mundo de difusores. Meu Deus, tanto Exatamente. difusor. Como é que se Muita faz coisa com para tanto falar, não difusor? é? Podíamos estar aqui. Como é que se faz com tanto difusor e como é que eu entendo qual é que é o melhor e qual é que não Exatamente. é? Pronto, só fazer aqui um resumo. A Silvia já nos esteve aqui a apresentar quais são as diferenças entre a difusão passiva e a difusão ativa, e agora aquilo que o que ela vai aqui falar-nos é, pronto, não sei se queres começar aqui pela questão do porquê utilizar a difusão ativa ou não, em que casos é que aconselharias fazer isso, e depois aí nós iríamos passar para a questão de que equipamento e porquê. Pronto, então agora falarmos aqui um bocadinho do porquê utilizar a difusão ativa. Exatamente. Então, só mesmo para explicar, porque acho que para não andarmos em sentido contrário, temos que entender primeiro o que é uma difusão ativa e como é que ela é feita. Uma difusão ativa vai nos ajudar a colocar o óleo essencial no ar, em partículas muito pequeninas que vão ser benéficas e não vão ser irritantes para as nossas vias respiratórias. O facto de nós estarmos a utilizar a nível através do nosso olfacto, aí não podia deixar de dizer que o nosso sentido olfacto é um dos únicos que comunica diretamente com o nosso cérebro, através dos nossos receptores do olfato, que vai canalizar através do nervo olfativo até o nosso cérebro, numa zona que vai ajudar no sistema límbico, vai nos ajudar ali a entender, a recepcionar a informação e depois a dar indicação para alguns efeitos que vão surgir no nosso organismo. Aqui o nosso centro límbico é o centro das emoções e memórias, o centro onde é controlado também no nosso organismo tanto a parte hormonal como a parte respiratória, a parte sistémica, tem várias funções. Daí, quando nós inalamos um óleo essencial, automaticamente temos um efeito generalizado no nosso corpo. É rápido, a ação é rápida, dá-se em poucos segundos, desde que nós sentimos o cheiro algum cheiro do óleo essencial e do outro cheiro, sabemos que isto é muito rápido este reflexo. É eficaz também, e daí, como tem um impacto tão grande no nosso corpo, temos que saber bem como utilizar e quais são os óleos mais benéficos para não estarmos aqui a fazer o efeito Sim, contrário. uma coisa que gosto também de chamar a atenção às pessoas é que nem todas as pessoas podem usar o mesmo óleo essencial, nem nas mesmas quantidades, e por isso é preciso também perceber um bocadinho dos óleos essenciais para saber que óleo essencial é que eu posso colocar no difusor. E isso vai depender sempre muito também da idade da pessoa, não é? Da condição de saúde, e é preciso ter essas coisas em consideração, não é? Exatamente, até porque a escolha do nosso óleo essencial que vai entrar no nosso difusor, temos de ter em conta vários fatores e fatores muito, muito essenciais. Se temos alguém em casa, é sempre pelo membro mais pequenino de casa, a escolha do óleo essencial, ou se temos uma grávida, ou se temos algum doente com alguma patologia que pode nos condicionar a escolha do nosso óleo essencial, ou se temos animais de estimação em casa, também pode muito influenciar a escolha do nosso óleo essencial. Outro momento que pode influenciar é o espaço e depois o efeito pretendido, porque temos, através da difusão, temos tantos benefícios e temos tantas. O efeito calmante, energizante, tranquilizante, de foco e concentração, ou seja, a escolha vai também ser depender da nossa intenção, o que é que nós intencionamos fazer. Então, voltando aqui aos difusores. Da quantidade dos difusores que temos no mercado hoje em dia, eu vou dividir para ser mais fácil para as pessoas entenderem, vou dividir em duas partes. Os difusores que utilizam água, e normalmente são estes até os mesmos que utilizam um mecanismo de ionização, e os difusores que não utilizam água, para ser mais fácil. O que utilizam água, como estamos a dizer, usam a água como veículo para poder transportar o nosso óleo no ar. Normalmente o mecanismo de ação é por ionização, são umas placas que vibram com uma velocidade muito grande, que acabam por repartir a molécula, distribuí-la em partes pequeninas, tanto a molécula de água como a molécula do óleo, que vai ser transportado, e é colocada no ar sob um vapor frio, e um vapor que faz uma neblina, uma nuvem, que nesta situação é muito, muito, muito benéfico para nós e vamos ver mais à frente um bocadinho quais são os benefícios de um difusor com água. Depois temos os outros difusores que não utilizam água, que eu posso dividi-lo em duas partes também. Um difusor por nebulização. Chama-se nebulização quando nós não vamos utilizar a água, simplesmente uma pressão de ar vai entrar e vai levantar o óleo e vai difundi-lo no ar puro como ele existe. Posso aqui, pronto, mostrar, até pronto. Mostra sim. Acho que é bom nós vermos também para termos ideia. Exatamente. Eu, neste caso, vou ter um difusor, que ele chama-se difusor mesmo de nebulização. Porquê? Porque ele aqui
na sua capacidade, utiliza só mesmo num frasquinho o óleo essencial puro, ou mistura que eu posso fazê-la, e ela vai difundir no ar com a ajuda de uma pressão de ar, vai difundir, nós podemos programar depois a cada segundo, ele vai difundir no ar o óleo puro. Este seria um mecanismo chamado por nebulização. E depois tem outra parte, que também de alguns difusores que eu não vou utilizar a água, que são difusores por aquecimento. Ou seja, é uma placa de cerâmica, será sempre uma boa escolha uma placa de cerâmica e não de metal, onde o óleo é colocado e ele é aquecido. Nós conseguimos regular a temperatura para não estar a queimar o óleo, mas simplesmente aquecê-lo para ele conseguir também volatilizar mais depressa. Exato. Olha, E explica depois, só porque é que deve ser escolhida uma placa de cerâmica e não uma placa de metal. porque como tal, nós queimamos o óleo e ele acaba por perder as suas características terapêuticas e acaba por ganhar outras características que não são tão benéficas para nós, para o nosso sistema respiratório. E depois, mais um método, que eu vou chamá-lo, pronto, o método do antigamente, que nós, praticamente hoje em dia, vamos tentar cada vez mais evitar, até porque usamos vela e usamos a temperatura da vela que não é possível controlar. Ela vai aquecer demasiado o óleo e uma boa parte dele vai ficar queimada, que não é este intuito, esta ideia para nós termos um efeito terapêutico saudável. Sim, acho que uma das coisas até que estavas a falar no início, de que se usava antigamente a aromaterapia, não é? Eu acho que a grande vantagem hoje em dia é que nós temos o conhecimento científico aliado a todas estas coisas que já as pessoas utilizavam e agora nós vamos entender o porquê delas, não é? Então eu acho que é fascinante nós conseguirmos entender que agora com as duas coisas, não é? Com o conhecimento que as pessoas já tinham empírico e agora com o que nós temos da ciência, nós podemos aliar aqui as coisas de uma forma espetacular e ter resultados e potenciar as coisas de uma forma que antes as pessoas faziam por experiência e agora nós sabemos exatamente porquê, não é? Acho que isso é muito interessante. Desculpa estar-te a interromper. Não, está tudo aqui. Até que realmente, assim, o aparecimento dessas novas tecnologias traz-nos um novo know-how e revoluciona muito o método de utilização e o mundo da aromaterapia em geral. Por isso, eu considero, mas isto é uma opinião minha pessoal, mas acho que também especialistas também consideram o difusor mais ecológico, mais seguro e mais eficaz é o difusor onde se utiliza a água, são os difusores ultrassónicos. Até que são a primeira característica de todas as outras características que eles têm, eles preservam totalmente as características de um óleo essencial terapêutico e não altera em nada, não altera em nada as suas qualidades. Além de serem silenciosos, são eficazes, são seguros porque acabam por, quando acaba a água ou o óleo, eles desligam automaticamente, poderá ser utilizado com as crianças pequenas, até que quem não tem uma criança pequena lembra-se perfeitamente dos aerossóis que tínhamos que fazer para umidificar um bocadinho o ar e para ajudar um bocadinho a descolar as secreções. Por isso aqui vamos ter benefício quase 3 em 1, 2 em 1, vamos ver um bocadinho mais à frente, porque depende muito de difusor para difusor. Eu até trago aqui para exemplificar um, e lá está, queria-lhe mostrar, a escolha do difusor terá que ser feita em relação da placa iónica que ele tem. A capacidade da placa iónica é a capacidade de vibração, quantas vibrações ela faz por minuto. Podem ser mais rápidos, menos rápidos, lentos. Por isso, desde que o difusor seja por ionização, nós já estamos perante um bom difusor, está bem? Um difusor ultrassónico ou por ionização. Sim. Olha, vou só fazer daqui, a Ruth está aqui a perguntar, olá Ruth, podemos dormir com o difusor ligado? Depende do que nós vamos colocar no difusor. Eu acho que sim, porque, e assim, normalmente a maior parte do óleo essencial vai ser difundida na primeira hora e depois fica residual. O que fica depois fica residual. Depende muito do reservoir da água. Ele pode durar, e de modo que vai escolher, ele pode durar 2 horas, 3 ou 4, mas à partida toda a parte residual que fica não vai interferir com o nosso sono e se nós realmente escolhemos um óleo essencial que vai nos acalmar, vai nos tranquilizar, podemos dormir sim com difusor. Eu faço muitas vezes, fica o difusor ligado, até que ele depois desliga automaticamente, fica só mesmo com uma luz de presença e acaba por ser muito, muito benéfico da parte e podemos dormir descansados, não é? Porque sabemos que ele, quando acaba a água, ele vai desligar e podemos até mesmo programar, não é? Porque há alguns que dá para programar para trabalhar.
horas Exato. específicas e depois ele desliga, não é? O E difusor realmente é terá que muito ter bom. mesmo essa característica de desligar automaticamente, mas normalmente as últimas gerações dos difusores eles acabam por Uhum. desligar e são super seguros neste sentido. Então, nesta situação, nós vamos aproveitar, e eu até vou colocar só mesmo um bocadinho para colocar, pus um bocadinho de água. Sim. Nós, Eu neste caso, vou só pedir, sim, Ruth, põe essa pergunta que colocaste aqui na caixinha das perguntas. Tem aqui um ponto de interrogação enquanto estás a assistir ao direto. E ia pedir a todas as outras pessoas que estiverem a assistir que possam fazer isso para nós, no fim, respondermos às perguntas. Vamos deixar um bocadinho de tempo para isso. Por isso, coloquem lá as perguntas e depois vou tentar pôr lá. De qualquer forma, se não conseguires, eu vou apontar aqui a pergunta para depois fazermos à Sílvia. Ok? exatamente, Obrigada. exatamente. Então, neste caso, vamos utilizar a água no nosso difusor. Ele tem algum, depende muito do difusor, tem o seu limite de uso da água. Vamos adicionar o nosso óleo essencial, aquele que nós mais pretendemos, do efeito que nós pretendemos. E depois, depende muito de difusor para difusor, podem ter capacidade de fazer o efeito da difusão contínua, intermitente ou mais lenta. E depois, depende muito também da parte dos difusores. Poderão ser mesmo só por ionização e para dar o efeito da aromaterapia no ar, do uso dos óleos essenciais, ou poderão ter outras características, como eu tenho aqui na mão, que é um difusor, onde eu vou aproveitar também a parte da cromoterapia. O que é isto Uhum. da cromoterapia? A terapia das cores. Alguns difusores já possuem praticamente hoje em dia todos, têm a parte mesmo das cores. Vou tentar ver aqui se consigo utilizar isto em várias cores, em vários modos. A cromoterapia é a terapia das cores. Espera aí, que acho que já até consegui desligar aqui a coisa. Não sei se dá para ver, porque é de dia e Dá para não dá ver, para ver sim. assim tão bem. A cromoterapia é mais uma das terapias onde nós utilizamos as ondas que são emitidas pela cor, que vão interferir muito com as nossas células e vão interferir muito no nosso estado emotivo, no nosso campo energético e emotivo. Algumas cores, como o vermelho, como o laranja, são muito energizantes, dão energia, dão ânimo, enquanto as outras, azuis, lilás, verde, vão nos ajudar a induzir uma calma, um relaxamento, um equilíbrio emocional também ao mesmo tempo. Por isso, daí podemos fazer, ao mesmo tempo que estamos a fazer aromaterapia, estamos a Exato. inhalar já o óleo, podemos a fazer já a cromoterapia, que é a terapia também que ajuda também a relaxar e Sim, descontrair combinar um as pouco. duas. Como também pode ser mais outra surpresa, depende muito também dos difusores para difusores, que é a terapia do sono. É o som mesmo que é produzido pelo próprio dispositivo. Há Ai, não vários. sabia que já havia alguns com som. Essa é uma novidade para mim. Exatamente. Até temos o som que podem ser diferentes, desde o som das ondas do mar, como da chuva, como das músicas, realmente tranquilizantes e relaxantes. São sons escolhidos de maneira que não irrita o nosso cérebro, mas sim as próprias ondas, o comprimento da onda é utilizado só mesmo para nos tranquilizar e não irritar o nosso sistema nervoso. Daí eu dizia que era 3 em 1, eu vou utilizar a aromaterapia, eu utilizo a cromoterapia e eu utilizo também a terapia do som, quando é necessário. Se não, desligo e Exato. utilizo só simplesmente como um difusor normal. Bom, Em então acho relação. que já falaste um bocadinho das características também dos difusores, não é? Portanto, acho que já foi aqui um excelente resumo e até falaste aí de vários difusores que eu não conhecia tão bem, que eu achei espetacular. Até porque uma das coisas que é um problema que eu enfrento aqui em casa é nem sempre eu posso utilizar a difusão ativa com um difusor que utiliza água por causa da umidade que a própria casa já tem. Então, pronto, embora seja a melhor hipótese, nem sempre às vezes nós podemos beneficiar e podemos ir fazendo aqui este intercalar das várias opções que nós temos, não é? Pronto. E agora, ias apresentar também aqui a questão dos. Já falaste muito dos benefícios, não é? Em termos de relaxantes, não sei se querias adicionar mais coisas. Sim, 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 sim. Em relação aos benefícios, eu referia logo o primeiro benefício, como é utilizado um vapor a frio ou condutório a água, nós vamos preservar em íntegra a qualidade do óleo essencial. Isto, para mim, é a parte mais importante. Exato. Depois, a segunda parte, como estavas a dizer e bem, ele vai nos trazer uma certa umidade no ar, o próprio vapor da água vai trazer uma certa umidade no ar. No caso onde a casa é úmida ou nas alturas quando é mais úmido, podemos reduzir a quantidade de água que estamos a colocar no difusor, até para Uhum. não trazer mais umidade no espaço. Exato. Mas normalmente, por norma, praticamente em todas as situações, imagina, no verão, com o próprio calor do verão,
uso do ar-condicionado, uso das lareiras, no inverno Uhum. também usamos as lareiras, em todas essas situações o ar fica muito seco e nós sentimos rapidamente uma secura no nariz, nos olhos, a garganta muito seca, a pele muitas vezes seca Sim, muito. Por isso, em todas essas situações, o uso de um difusor com água por ionização, vamos ter o benefício de umidificar e limpar o ar, até que ele umidifica e limpa o ar ao mesmo tempo. Por isso, exato. para mim, isto é mais uma valia do uso de um difusor de ionização. Depois, conseguimos controlar o modo de difusão, se queremos uma difusão ativa rápida, média, por longo prazo, e depois permite-nos personalizar, no fundo, aquilo que nós queremos. Se eu quero uma. Imagina, vou falar que eu adoro este exemplo quando. Está bem que agora não nos podemos encontrar, mas no nosso dia a dia pode ser utilizado o que eu costumo dizer, que em cada situação é uma grande oportunidade de utilizar a aromaterapia e nós não nos apercebemos quanto benéfico isto para nós é para nós, para todos. Imagina, vou falar do fim de semana ou de alguém que vem à nossa casa visitar-nos. Desde o momento que entra, nós podemos ambientar a nossa casa ou a nossa sala onde vamos estar com alguns citrinos que nos dá aquela sensação de bem-estar, de alegria, de conforto. Depois, passando para a cozinha, onde vamos cozinhar, onde já estamos a querer neutralizar alguns cheiros para não Sim. cheirar de dentro de casa, o difusor pode ir para a cozinha, como depois pode entrar para a sala das refeições, onde estamos a comer, porque aí podemos difundir no ar os óleos que nos ajudam a fazer digestão, para não ser assim uma refeição pesada, para nos ajudar um bocadinho nesta parte também. Como depois pode passar para o escritório, onde temos que ficar muito focados, muito Exato. atentos, muito concentrados, nos quartos onde os miúdos estudam. Utilizo muito em casa aqui quando a minha filha está a trabalhar, por isso isto funciona muito bem. Até eu própria, às vezes, para me ficar mais concentrada, um bocadinho mais focada, o utilizo bastante. Como depois dá para passar para o quarto, para fazer um ambiente tranquilo e relaxante e induzir um relaxamento para a noite. Imagina no carro, podemos levar um difusor e neste caso uma mais-valia daqueles difusores que são portáteis, que eu vou chamá-lo mesmo um difusor portátil, ele vai comigo em todo lado. Posso levar no carro, posso levar para o escritório onde vou, posso levar de férias quando vou de férias, para não estar a Exato. levar o difusor da água e não carregar comigo. É super fácil, é super pequenino. No carro, por exemplo, podemos ter difusores de carro específicos que ajudam só mesmo a colocar a gota de óleo essencial quem não tem um difusor portátil para conseguirmos fazer uma viagem em segurança, para estarmos mais atentos e focados. De férias, quando vamos para nos proteger de mosquitos e outra situação Sim. qualquer. Isso em tantas situações. E às vezes eu digo, em cada situação é uma oportunidade de utilizar a aromaterapia que tanto vai nos ajudar a beneficiar em todos os sentidos. Exatamente. Em relação aos difusores, sim, temos que ter algumas precauções, sim, como é um Uhum. equipamento elétrico já sabemos que temos que ter algum cuidado, não é? Sempre, se for elétrico é elétrico, senão eu de todo desaconselhava o uso dos difusores onde utilizamos as velas, o perigo de termos uma criança por perto para se queimar Sim, ou também. fazer realmente haver ali o acidente e tudo, e eu de todo não utilizo, trouxe mesmo como um exemplo, mas não utilizo de todo e não aconselho também Uhum. porque rapidamente pode haver acidentes a nível de tudo e mais alguma Sim, coisa. os miúdos, quando a gente menos espera, eles pumba, fazem cair uma coisa e dá sempre Exatamente. assim. Por É preciso isso, ser muito veloz e mesmo assim, eu no outro dia até partilhei que o meu pequeno, eu esqueci-me, ó pai, do roll-on, pronto, estava com uma diluição para ele, por acaso não era assim tão grave, mas mesmo assim, eu fui dar com ele com o roll-on na mão, abriu aquilo e estava a passar como se fosse um batom. uau, Sim, portanto, cuidado, não sejam distraídos como eu. Mas realmente é preciso ter cuidado, porque às vezes quando nós menos esperamos, eles lembram-se das coisas e pronto. Silvia, eu não sei se queres acrescentar mais em relação a alguma coisa em relação a isto, porque temos aqui já duas perguntas e não sei o que é que está aqui na caixinha, se calhar podemos ir dar uma olhadela a ver o que é que então nos calhou aí. pode ser, vamos Pode avançar. ser? Então Eu vá, só vamos lá ver se eu consigo pôr isto. é, Queres dizer mais alguma coisa sobre. sim, eu unicamente só queria dizer que os difusores são muito práticos de limpar, têm, pelas suas características, têm um método de limpeza muito fácil, não precisa de grandes conhecimentos para podermos utilizar no nosso dia. Temos que respeitar só o número de gotas respectivas, dependendo muito do Exato. tamanho do espaço, depende de se temos alguém em casa que é pequenino ou não. Vamos muito utilizar sempre, beneficiar indiferente da marca, nós estamos a referir à marca nenhuma,
a escolha de um óleo essencial tem que ser um óleo essencial de qualidade e a 100% mesmo natural, sem trazer alguns aditivos, há outras misturas e nada, porque assim, tudo que nós temos de ter noção, tudo que vamos colocar no nosso difusor, em segundos vai ser difundido no ar e passado um bocadinho já está nos nossos pulmões e estamos a respirar e já está a entrar na nossa corrente sanguínea. Por isso, eu aconselho sempre a escolha de um bom mesmo de qualidade de óleo essencial para utilizar nos difusores. Exatamente, e ter muito em consideração as pessoas que estão presentes e o que vamos utilizar para ser adequado, não é? Porque grávidas não podem ser expostas a certos óleos essenciais, também o primeiro trimestre de gravidez também é muito sensível, pronto. Então é preciso ter estas questões em consideração, também os animais, como nós já falámos, por isso também dizer-vos que nós também estamos dispostas para tirar dúvidas e noutra ocasião, se quiserem enviar-nos mensagem, também estamos desejosas de poder ajudar e acho que é um desejo nosso e de muitos outros colegas de podermos também sensibilizar as pessoas e em Portugal também dar a conhecer mais a aromaterapia, os benefícios, o que é, como pode ser utilizado, porque realmente é uma vantagem muito grande que nós temos e se calhar muitas pessoas não conhecem, então também é muito esse trabalho que nós nos queremos propor a fazer, não é? De dar a conhecer a aromaterapia e de levar a mais pessoas esta possibilidade de poderem beneficiar da nossa natureza e daquilo que nós já temos. Então, vamos lá às perguntas. Vamos ver se eu consigo pôr isto aqui, que é a primeira vez. Então, a primeira. Esse é o meu problema. No inverno, com o aquecimento ligado, o meu nariz fica super seco e, portanto, eu acho que isto é uma pergunta só. Portanto, qual o melhor óleo a colocar para dormir melhor à noite? Tendo em consideração estas duas questões. Exato. Então é assim, a primeira parte nós vamos tentar modificar tanto ao longo do dia ou ao longo da noite e utilizar neste caso, como já tínhamos referido, o óleo não, o difusor com ultrassom e com a utilização da água comportador. Estes difusores são os melhores para mim. Aliás, sempre que podemos privilegiar um difusor por ionização com a utilização da água como condutor seria a minha primeira escolha, a minha primeira opção, até pelo benefício mesmo de umidificar e limpar o ar e colocar através de ionização em vapor frio o óleo essencial com todas as suas características no ar. Eu daria sempre mesmo como primeira opção este tipo de difusores. Claro, se for durante o dia, dependendo muito do espaço e dependendo muito do estado emocional e para aquilo que nós intencionamos, posso pôr um óleo mais energizante, como os citrinos, como tínhamos dito, os citrinos são ótimos mesmo para nos dar alegria, o bem-estar, fogo, concentração, todos esses efeitos. À noite escolhia dependendo muito de quem está connosco. Também se temos uma criança no quarto, muita atenção à quantidade mesmo das gotas, à idade da criança pequenina. Mas um lavanda, neste caso, seria o mais tranquilo para nos induzir um sono tranquilo. Há um ditado que diz: uma gota de lavanda pode salvar uma noite e uma gota de menta pode salvar o dia, quando estás mais irritada com a cabeça. Por isso, lembra-se disso que uma gota de lavanda salva a noite em muitas situações, por isso é fácil mesmo à noite um lavanda, eu acho que seria uma excelente opção mesmo, e sim, num espaço onde é muito seco, onde pode haver muito pó, pólen, o uso da lareira ou o uso do ar condicionado constante, o ar fica extremamente seco, daí nós às vezes nem damos conta, os narizes, quase que estamos sempre com o nariz congestionado, mas não é uma congestão, é uma secura nasal, é a secura total das mucosas. Por isso isto seria uma ótima escolha, um difusor com... Aqui a Ruth estava também aqui a perguntar, pronto, ela perguntou também qual o melhor para dormir à noite, também falaste aqui um bocado também sobre a questão do nariz, mas já agora aproveito eu e pergunto, qual seria a tua sugestão, assim, dentro das várias possibilidades, tendo em conta que nem todas as pessoas poderão utilizar, mas falando de um adulto saudável, sem nenhuma patologia, uma mulher que não esteja grávida, que não esteja a amamentar, quais seriam, assim, os óleos que tu colocarias no top para também desentupir aqui as vias respiratórias? Se for de dia, eu privilegiava muito o eucalipto, um limão, para ajudar a descongestionar e a dar um bocadinho mais energia e durante o dia não tem problema nenhum. Atenção, pronto, se temos alguma grávida, porque o óleo de hortelã-pimenta será de todo desaconselhado nessa situação, por causa de não provocar ali contrações.
e há outras categorias das pessoas que não poderão utilizar o peppermint, mas estamos a falar de uma categoria normal, quem pode utilizar. Então, sim, eu privilegiava tudo que são os eucaliptos, que acabam por dar nós vamos chamar o eucalipto o nariz desentupido, pronto, o óleo mesmo da respiração, que ele nos ajuda a provocar aqui um bom alívio a nível de congestão nasal. E a nível de respiração, a nível de limpeza do muco também, pronto, seria uma excelente opção durante o dia. À noite, eu privilegiava muito os óleos tranquilos, normalmente nessa situação é mais a lavanda ou laranja, que podemos utilizar também em crianças pequeninas, atenção à idade da criança e à quantidade das gotas que vamos utilizar no quarto. Mas à noite sim, eu privilegiava, no meu caso, colocaria um lavanda e um laranja para a noite para conseguir descansar melhor e também vou beneficiar, claro, do vapor da água para umidificar também o ar. Exatamente, é isso mesmo, concordo plenamente. Bom, Silvia, olha, eu acho que foi excelente a partilha que tu fizeste, foi muito boa mesmo. Eu acho que isto vai ajudar muito também quem está a pensar sobre comprar ou não um difusor, porque normalmente as pessoas, como se vai vendo mais agora, não é? E vai aparecendo mais no mercado também esta questão dos difusores por ionização e elétricos, de chamar também só a atenção que às vezes o facto de um difusor ser elétrico e utilizar água, nem sempre ele é por ionização. Portanto, é realmente necessário fazer uma coisa que nós, como consumidores, temos que fazer. Ser perspicazes e ver as descrições das coisas, não é? Isso para tudo. Para produtos que nós vamos consumir, para os próprios óleos essenciais, tentar perceber ali também as características e para os próprios difusores também, perceber as características dele para sabermos se estamos a fazer uma boa compra ou não. E uma coisa também que ajuda muito é realmente procurar orientação de profissionais que possam ajudar, porque lá está, às vezes a pessoa aventura-se a comprar, não é? Sem saber e depois no fim descobre, e afinal o que eu tenho aqui não é assim a coisa mais indicada e não vai ajudar-me e pode até prejudicar a minha saúde. Então o nosso desafio é mesmo que quem nos está a ouvir que possa fazer isso, não é? Fazer boas escolhas, procurar, informar-se e também aproveitar para dizer que nós estamos aqui, por isso podem seguir nas nossas páginas, que nós vamos também partilhar informação sobre esses assuntos e também estamos ao dispor para esclarecer dúvidas, para vos orientar e até vos dar também indicações de onde encontrar esses equipamentos e preços. E também queria terminar com uma coisa que é, que nós já falámos também, a aromaterapia não é só difusão, certo, Silvia? Exatamente, é. Há muito que nós podemos explorar e, portanto, acho que não nos devemos também prender à questão de, para utilizar óleos essenciais e para beneficiar da aromaterapia, eu tenho que ter um difusor. Eu conheço pessoas que utilizam há imenso tempo e posso dar o exemplo da minha mãe, que nem sequer tem um difusor e não gosta, mas utiliza imenso a aromaterapia noutras situações, no dia-a-dia dela. Portanto, deixo-vos aqui também a mente mais aberta neste sentido e obrigada, Silvia, por ter De estado nada. aqui. Foi mesmo muito Foi um prazer e lá está, como disseste bem, estamos aqui para ajudar e estamos aqui para orientar aquilo que conseguimos, claramente, e depois se alguém tiver alguma dúvida, não hesitam, podem expor e nós vamos utilizar, vamos ajudar a orientar. Exatamente, exatamente. Podem encher as nossas caixas do Instagram com perguntas que nós vamos responder a todas, está bem? E muito obrigada por terem estado aqui connosco e quem sabe, daqui a uns tempos voltamos aqui a estar nós as duas para falar sobre uma coisa que nos apaixona tanto e que achamos tão fundamental e tão importante para a nossa saúde e esperamos conseguir levar também a aromaterapia mais longe aqui em Portugal e dar a conhecer esta realidade. Muito obrigada, Silvia. Um beijinho muito grande. Obrigada, Silvia, também. Obrigada. E um beijinho a todos. Beijinhos. Adeus. Beijinho.